São Bento, também conhecido como Bento de Núrcia, foi um monge cristão italiano que viveu no século VI. Ele é amplamente considerado o pai do monasticismo ocidental e é venerado como santo pela Igreja Católica e pela Igreja Ortodoxa Oriental. Bento nasceu em uma família nobre em Núrcia, na região da Umbria, Itália, por volta de 480 d.C. Ele estudou em Roma, mas se desiludiu com a vida mundana e decidiu se retirar para uma vida de oração e contemplação. Ele se juntou a um grupo de eremitas nas montanhas da região de Subiaco, onde viveu como um eremita por vários anos. Bento é mais conhecido por ter fundado a Ordem dos Beneditinos, que se tornou uma das mais importantes ordens monásticas da Igreja Católica. Ele escreveu a Regra de São Bento, um conjunto de diretrizes para a vida monástica que enfatiza a obediência, a humildade e a disciplina espiritual. A regra também estabelece uma rotina diária de oração e trabalho para os monges. Bento foi um líder espiritual muito respeitado em sua época e sua influência se estendeu muito além de seu mosteiro em Monte Cassino, onde ele passou a maior parte de sua vida adulta. Ele morreu em 547 d.C., e é lembrado como modelo de vida monástica e devoção cristã. A Regra de São Bento é um conjunto de diretrizes para a vida monástica que foi escrita por São Bento por volta do ano 530 d.C. Ela é considerada uma das obras mais importantes da literatura monástica ocidental e é usada até hoje como base para a vida em muitas ordens religiosas. A Regra de São Bento é baseada em 3 princípios fundamentais: a obediência, a estabilidade e a conversão dos costumes. O primeiro princípio, a obediência, exige que os monges sejam obedientes a Deus, a seu abade, o líder do mosteiro, e aos outros monges. O segundo princípio, a estabilidade, significa que os monges devem permanecer no mosteiro em que foram chamados e não devem vagar de um lugar para outro. O terceiro princípio, a conversão dos costumes, exige que os monges se afastem dos maus hábitos e adquiram virtudes cristãs. A Regra de São Bento também estabelece uma rotina diária para os monges, que inclui oração, trabalho manual, leitura espiritual e descanso. O dia começa com a oração matinal e a leitura da Sagrada Escritura, seguido pelo trabalho manual, que pode incluir atividades como agricultura, artesanato ou serviço ao mosteiro ou à comunidade local. O tempo livre é reservado para a leitura espiritual e a oração individual, e o dia termina com a oração noturna. Além disso, a Regra de São Bento enfatiza a humildade, a simplicidade e a hospitalidade. Os monges são encorajados a serem modestos em suas palavras e ações, a compartilhar seus bens e a receber os hóspedes com generosidade e bondade. A Regra de São Bento tem sido uma influência significativa na vida monástica ocidental e continua sendo relevante para os monges e freiras que vivem segundo seus princípios, até hoje. A São Bento é atribuída a alcunha de o Santo Exorcista, por acreditar-se que em uma ocasião ele mesmo derrotou o próprio diabo. Aqui compartilhamos com vocês, queridos irmãos, a poderosa oração de São Bento. Ela deve ser utilizada quando você se sentir ameaçado, tentado ou perseguido pelas forças malignas. A cruz sagrada seja minha luz. Não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs. És malvado e mentiroso. É teu engano. Santíssima Cruz. Sê minha esperança. São Bento. Sê minha defesa contra as maldades e ciladas do demônio. Que Deus repreenda-o, nós o pedimos suplicantes. E vós, príncipe da milícia celeste, com o poder divino, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém.